Boa tarde, diretora Olisa. Boa tarde, professora Tatiane. Boa tarde, queridos pais e meus amados alunos do terceiro ano da Coeduc. Eu fui convidada para contar uma história para vocês. E eu fiquei muito feliz, porque é uma história que eu gosto muito de contar. É a história do nosso querido Cacequi. Temos vários livros, onde a gente pode, então, se espelhar em alguma coisa que possa realmente nos contar a história que vem mais ou menos de 1600. Cacequi na história, trabalho Riquezas dos Rios de Cacequi, Cacequi Cacequito, é um livrinho especialmente para alunos do terceiro ano, eu recomendo. E Cacequi dos Meus Recuerdos também, de um ex-aluno, Mauro Josué Rocha do Canto, que foi aluno da Coeduc. A história do nosso município, ela começa mais ou menos há uns 200 milhões de anos atrás. Toda essa região aqui era um grande deserto. Vocês imaginem, queridos alunos, colocando 1 metro acima do outro até chegar a 200 metros de espessura, subindo. Esta era a espessura da quantidade de areia que tinha em toda essa região aqui de Cacequi. Mais ou menos há 130 milhões de anos atrás, grandes vulcões começaram então a explodir nesta região, transformando esta região num mar de lavas. Então toda aquela região se transformou, a areia daquela região se transformou em arenito. Eu estou olhando aquela calçada ali da outra rua, essas pedras de arenito que servem para fazer calçadas, então são fruto daquela lava quente que se juntou com a areia e transformou então no arenito. E a lava que veio então do interior da terra transformou numa pedra chamada basalto, e esse basalto hoje então nós utilizamos para fazer o calçamento. Então quando vocês chegarem nas ruas que não tem asfalto, só tem a pedra de calçamento, vocês já sabem que aquele basalto, então, há milhões de anos atrás, nada mais era do que lava vulcânica. Essa nossa cidade aqui, ela tem um nome de Cacequi, que se chama, então, a Rio dos Caciques. Aqui, no meio desses 3 rios, então, os caciques se reuniam e festejavam as grandes vitórias. O primeiro morador, o primeiro povoador dessa região se chamou José Joaquim Domingues, mais ou menos em 1814, ele chegou nessa região, e a fazenda onde ele morava, ele deu o nome então de Fazenda Santa Vitória, em homenagem a Santa Nossa Senhora então das Vitórias, que a mãe dele era devota. E o primeiro prefeito de Cacequi se chama Roberto Ranquetá Guimarães, que tomou posse então em 1º de janeiro de 1945. A primeira prefeitura de Cacequi, se vocês chegarem aqui perto do Amarelinho, ali era a primeira prefeitura de Cacequi. E essa nossa prefeitura atual, ela foi inaugurada em 1954. E vocês perguntam então para a Dire de vocês, Dire, mas quem eram os primeiros moradores dessa região? Os primeiros moradores dessa região, eles eram os índios, charruas e minuanos, os tupis e os guaranis. Esses viveram durante muitos anos aqui nessa região, até que no momento, pela região do oeste chegaram os espanhóis e pela região leste, pelo mar, chegaram os portugueses, que iniciaram então as grandes lutas que duraram mais de 100 anos e que dizimou milhares e milhares de índios.
Mas de toda esta mistura de raças, de índios, de portugueses, de espanhóis, nasceu então o nosso gaúcho autêntico, que depois, através das migrações dos alemães, não é? Dos espanhóis, dos outros que vieram vindo, os italianos, foi acontecendo aquela miscigenação de raças que acontece hoje. Nós temos nesses livros aqui alguns desenhos das tolderias dos índios minuanos à beira do rio Cacequi, datando de 1787. Então aqui também eles acampavam. E vocês perguntam, mas e Cacequi sempre foi a nossa terra? Não, nós já pertencemos a Rio Pardo, pertencemos a São Vicente do Sul e depois nós pertencemos então a São Gabriel. Nós éramos um distrito de São Gabriel quando em 28 de dezembro de 44 foi emancipado. Então, essas 3 cidades nós pertencemos. Hoje nós somos então a nossa cidade Cacequi. É muito interessante estudar a história de Cacequi, principalmente a questão dos quartéis, várias unidades de quartéis, porque eles consideravam Cacequi uma área muito estratégica, porque nós estávamos perto da fronteira. Conta a história que no hospital, conta a história que no ginásio, ali nós tínhamos unidades militares, mas elas não duravam muito, porque era uma instituição muito pobre, conta a história, não é? E a última unidade militar, essa foi a menina dos olhos do Exército Brasileiro, foi a unidade de São Simão. Esta unidade, ela foi toda construída, o modelo americano, aqui do outro lado do Rio Santa Maria, em São Simão. Muitos, né, pessoas que têm mais idade, conheceram hospital, cinema, vila para militares, escola, enfim, tudo que havia de bonito neste quartel acontecia ali em São Simão. Mas também durou muito pouco e depois, então, em 63, já se foi, então, para São Gabriel. Transporte. Vocês perguntam, ao longo dessa história que a gente vem falando, né, de 1600 e poucos livros nos contam a história de Cacequi, bem, primeiro era o cavalo, né? Cavalo, os índios usavam muito o cavalo. Depois, então, as diligências, lá por 700 e pouco, 800. Então, as diligências, conta a história que entre São Simão e Capela, o fluxo de pessoas era muito grande e ali, então, as grandes diligências faziam, então, esse transporte por terra. Depois, então, vieram os vapores. Os nossos rios, queridos alunos, eles eram navegáveis, não eram assoreados como hoje. Então, os grandes vapores Estrela, Expresso, Itaqui, Eugênia, então foram vapores que fizeram, inclusive conta a história que um vapor saiu de Montevidéu, veio a Uruguaiana e veio chegar aqui em Rosário do Sul, através dos rios. E para nos contar que essa história realmente foi verdadeira, no rio Ibiqui, nós temos então o Netuno, que está ali dormindo, né, assoreado, tapado de areia. De vez em quando diz que quando o rio seca, aparece uma pequena pontinha, então, como que chorando, contando a história, né, uma história rica que aconteceu no tempo, então, destes vapores, porque os trens chegavam até de Porto Alegre até Cacequi, e daqui toda essa mercadoria que descia precisava, então, ir até Uruguaiana, então era através dos vapores. E depois as chalanas, que foram muito fortes em 1920. Por quê? Porque naquela época, então, já nós tínhamos, né, as linhas de trem que vinham, então, de Porto Alegre e iam até Uruguaiana e Livramento. Mas muitos gaúchos aqui da Quarta Colônia vieram para Cacequi para aproveitar as nossas terras férteis para arroz. Mas como é que eles iam chegar até lá? Inclusive, tem pessoas que me contam que, através das chalanas, eles botavam as mudanças em cima dessas chalanas e chegavam até o interior de Cacequi
né? Através então dos rios. E essas chalanas levavam madeira, traziam já aqui para o nosso engenho Ipiranga, traziam as colheitas de arroz. Veja que interessante, não é? Porque na época não tinha as estradas. Depois, então, no final de 1800, início de 1900, então, chegou o meio de transporte mais moderno que tinha no Brasil, que era, então, o trem. E por que o trem? Porque havia uma necessidade, né, de ligar, então, a capital aos países, então, aqui da Argentina e do Uruguai. Então, já tinha aquela linha, então, Porto Alegre, Santa Maria, Cacequi, e aqui fazia o transbordo, Livramento e Uruguaiana. Pessoal, meus queridos alunos, aqui era o maior entroncamento ferroviário do sul do Brasil. Cacequi era o maior complexo ferroviário. E aqui, nesta estação, as pessoas podiam comprar aquilo que de melhor eles queriam, porque o trem trazia. Se eu quisesse um jornal, se eu quisesse uma revista, enfim, qualquer coisa, havia uma encomenda e traziam de Porto Alegre, e aqui nessa estação, então, era distribuído. Aqui se conseguia, então, tudo o que se queria. Havia um restaurante muito famoso, e diz que para entrar nesse restaurante, as pessoas, inclusive as mulheres, usavam chapéus. Era uma elegância total para a utilização deste restaurante da Estação Ferro. E vocês imaginem, aqui deste lado, na Borges, aqui parava um trem. Para lá ia para Livramento, para cá ia para Bagé. E havia um muro. E aqui embaixo, nós então, para chegarmos na estação, tinha um túnel aqui na Império, na Boate Império Pub. Aqui embaixo tem um túnel. E este túnel é onde a gente passava então para chegar na estação. Na cidade, para chegar na que eu deixo aqui registrado, inclusive, meus queridos alunos, até um protesto. Não podia ter sido assoreado, foi colocado areia. A história a gente tem que preservar, a gente tem que respeitar a história. Então esse túnel era uma história linda que se tinha. Então deveria ter sido preservado e não colocado areia e, como se disse, terminou a história, não é? Bem, os símbolos. Quais são os símbolos do nosso município, então? Brasão de armas. Eu vou mostrar então para vocês a bandeira. Brasão de armas, a bandeira e o hino nacional. O brasão de armas, ele está aqui nessa bandeira. Eu quero mandar um abraço aqui para Coeduc, porque esta bandeira aqui, o prefeito Saul Costa lançou um concurso. E foi um aluno da Coeduc, naquela época, Colégio Nossa Senhora das Graças, que ganhou o concurso. Veja bem, então, nós temos aqui o brasão, né? Uma cidadela prata. Essas lanças representam a vida militar que foi muito forte aqui em Cacequi. Aqui um tributo aos ferroviários, a roda, a pecuária e o agronegócio, que é muito forte. E 1º de janeiro, né, de 1945, foi quando tomou posse, então, o primeiro prefeito. Então, este é um símbolo muito bonito. Então, quais são os 3 símbolos? Brasão de armas, no qual a gente homenageia, então, o ex-prefeito Joaquim Perdomo, né, foi o lançamento do brasão, então, no governo dele. A bandeira, no governo Saul Costa, prefeito Saul Costa, e o hino, 1988, Desafio de Trovadores, então foi campeão, música que ganhou, consagrou-se campeã, foi então um tributo de amor à terra, né?
Este, então, se transformou em hino, um canto de amor à terra, né? Foi sancionado pelo prefeito René Mendonça com uma lei de 2000, então se transformando, então, no hino de Cacequi. Entre as curiosidades que se tem aqui, a gente quer contar para vocês que Cacequi sediou em 1940 a maior da América do Sul das manobras militares. Também, Cacequi foi uma capital itinerante da Revolução Farroupilha. Naquela época, então, os soldados, eles eram itinerantes, eles viviam em cima de carretas e cavalos. E conforme a necessidade, de se tomar esta ou aquela medida que era importante naquelas lutas, Cacequi, então, foi uma das capitais, então, da Revolução Farroupilha. Então, quanta coisa linda eu estou contando para vocês da nossa cidade que hoje vocês estão aprendendo. E riquezas. É uma cidade muito rica, nós temos 3 rios, dificilmente uma cidade tem 3 rios, e o rio traz muita riqueza. Ele traz água, as areias são muito ricas em minérios e também peixes. A pecuária é muito rica aqui em Cacequi, também o agronegócio, na plantação de arroz, somos referência, arroz, soja, uva, estamos começando com nozes, oliva, melancia, e também nós temos a maior ponte férrea, que é um patrimônio nosso, a maior ponte férrea da América. Olha quanta coisa eu estou contando para vocês, não é? É um orgulho para a gente sempre contar essas coisas para você. A maior ponte férrea, 1.632 metros. Vejam bem, que coisa linda isso aí, né? Nós temos também aqui vários pontos turísticos, né? Mossoró, Cabo Branco, não é? Nós temos aqui o segundo maior museu ferroviário, vocês sabiam? Aqui na estação, vocês conhecem? Segundo maior museu ferroviário. Perde apenas para São Leopoldo. Então, resgatando as nossas origens, aqui então vocês podem chegar na estação e visitar o segundo maior museu ferroviário. E também é muito importante essa cultura que nós temos aqui, a da trova, os travadores. E também este povo é um povo muito solidário e muito rico em habilidades manuais para artes. Nós somos muito ricos na questão do artesanato. Somos artistas na pintura também. Que mensagem eu deixo para vocês? Depois de eu contar essa linda história, que eu estou muito orgulhosa de contar essa história para vocês, que a gente tem que ter orgulho da nossa terra. Nós precisamos resgatar as nossas origens, respeitá-las e saber contar sempre com muito orgulho, porque nós temos uma gente muito solidária e nós temos uma gente, grandes artistas, todos vocês são grandes artistas. Então, que coisa boa que nós fizemos parte, né, dessa terra querida, né, de Cacequi, que é um nome indígena, Rio dos Caciques. Então, um abraço para todos vocês e para mim foi assim uma grande honra poder narrar, não é? Com as palavras, não é? Essa história linda que a gente tem que resgatar no dia a dia e se orgulhar de ser da nossa terra. Tá? Um abraço para todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade.